existe uma recompensa completa, uma recompensa parcial e nenhuma recompensa. E aí ele traz essa história de Jesus e ele se situa no meio de Jesus. E eu gosto porque quando ele está contando, parece que ele bota você dentro da história. Você imagina assim. E aí ele relata aquele momento que Jesus está com a casa cheia. Trazem um homem na maca e descem ele pelo teto. E o que acontece com aquele homem, você sabe? Ele é curado. E os fariseus começam a questionar e Jesus diz para eles: o que é mais fácil para vocês? Dizer para eles: estão perdoados os seus pecados? Porque ele tinha acabado de dizer para o homem: olha, seus pecados estão perdoados. E os fariseus julgaram. Aí Jesus disse: vocês acham que é mais fácil falar: está perdoado os seus pecados, ou dizer: levante e ande? E na mesma hora Jesus pega e fala para o cara: levanta e anda. E beleza, esse homem recebe a recompensa completa. Ele estava crendo, ele estava com expectativa no que ele ia receber de Jesus. E eu acho que quem motivou aqueles homens a trazer ele pelo teto foi ele. Eu quero, vamos minha gente, eu preciso ver esse homem. Ele pode me ajudar. Ele honrou, ele desejou aquilo, beleza, top. Só que os fariseus, eles começaram a questionar na mente deles. Os evangelhos dizem que foi mentalmente que eles questionaram Jesus. Não foi falando, não foi protestando, eles só pensaram. E Jesus respondeu ao pensamento deles. E eles receberam somente uma recompensa parcial. Eles presenciaram tudo aquilo, mas não teve milagre nenhum além daquele. E existe, né, no fim das contas, que eles não receberam nada, porque os que não receberam não tiveram contato nenhum, nem viram, nem acreditaram e descredibilizaram Jesus. Às vezes, nós estamos fazendo a mesma coisa com as nossas ofertas. Parece meio absurdo o que eu vou falar para você agora. Mas a palavra fala em Coríntios que a gente tem que dar segundo se tiver proposto no nosso coração. Deus trabalha com um esquema de intenção de coração. E todas as vezes que você subjuga a sua semente, as suas possibilidades financeiras, as suas possibilidades mentais, aos seus recursos e aonde a sua mente pode chegar, você está tentando limitar Deus. E quando você limita uma semente, você impede que ela cresça e frutifique. Sabe na escola, quando os professores pegavam a gente, não sei se isso acontecia com vocês, mas onde eu estudei, quando eu era criança, eles mandavam a gente trazer 3 feijõezinhos de casa. Eles colocavam num algodão e num copinho. E a gente tinha que regar aquele feijãozinho. E a gente tinha que ficar cuidando do feijãozinho. E a emoção e a alegria da gente era quando o feijãozinho começava a brotar. Mas o que aconteceria se eu pegasse aquelas 3 sementes de feijão e eu partisse elas no meio? Eu estou subjugando aquela semente à minha forma de funcionar. Porque eu penso que se eu tenho 2 metades, eu tenho um inteiro. Mas na origem daquela semente não é assim que funciona. Ela precisa estar inteira e íntegra para funcionar, para acontecer. Então a mesma coisa acontece com a nossa oferta. O nosso dízimo e a nossa oferta. Quando nós honramos e reconhecemos o princípio de dizimar, nós reconhecemos que dar a nossa oferta, participar do reino de Deus com os nossos recursos, eles são algo que vai frutificar na nossa vida. Então vai frutificar na nossa vida porque tem fidelidade envolvida. A semente está íntegra, está completa. Ela não está sendo limitada pelas nossas formas de fazer as coisas. Mas todas as vezes que nós tentamos dizer como a semente precisa crescer, como a semente precisa funcionar, para onde a semente deve ser destinada, o que foi feito com a minha semente, a sua semente ela não pode dar frutos. Talvez ela frutifique onde você plantou, mesmo você plantando de forma errada, mas sobre a sua vida ela não volta. Você quer ter uma recompensa completa, parcial ou nenhuma recompensa? Eu quero ter uma recompensa completa. E se acontecer de em algum momento eu ter uma recompensa parcial, eu quero me arrepender para ter a recompensa completa depois. É assim que funciona com o seu dízimo, com a sua oferta. Pega ele, se levanta com ousadia. É para você ficar de pé. Isso. Com ousadia, meu irmão. Eu sei que você ficou meio reflexivo pensando. Mas, ó, eu vou ler para você o que está lá em 1 Coríntios. Diz assim: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém colheita pequena. Mas quem semeia com fartura obtém uma grande colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribua com relutância. Sabe? Não tenta controlar como sua semente vai sair, ou em que ela deve acontecer, ou como. Ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando você entende o princípio e ele é efetivado na sua vida, sabe? É como se fosse creditado na sua conta celestial, um bônus para você saber como agir. Eu acho que todas as vezes que a gente respeita um princípio da palavra, a gente sobe um nível em sabedoria. Você crê nisso? Então feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa oferta, por esse dízimo, pela oportunidade de semear na tua casa, de participar desse princípio com gratidão, com o nosso coração certo, de que quem determina como essa semente vai frutificar ou como ela deve ser dada
vai ser a tua palavra. E se nós seguirmos a tua palavra, nós direcionarmos o nosso coração nela, nós não vamos ter relutância, nós não vamos dar por obrigação, mas nós vamos ser sinceros e vamos fazer de coração. E ela vai frutificar sobre nós e sobre o terreno onde ela foi semeada. Em nome de Jesus. Assim que nós acabarmos, que você trouxer o seu dízimo, você que vai fazer o discipulado, você pode entrar lá para dentro. Em seguida, o pastor Elias vai vir para poder dar continuidade com a palavra dessa noite. Amém? Nós temos uma conta. Você que está em casa pode fazer sua transferência, ou você que está aqui também. Amém? Traz o teu dízimo e a tua oferta com alegria. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Aleluia. Vamos fazer uma oração? Amém? Pode se assentar, pode ficar à vontade. Amém? Ó Pai, te dou graças, ó Deus, por mais esse momento de palavra que teremos, por mais esse privilégio, ó Pai. Guia-me, Espírito Santo, em tudo que eu for entregar nessa noite. Que todas as palavras, Pai, eu seja guiado, Pai, assim como tem sido, Pai, todas as vezes que eu estou aqui nesse altar, ó Pai, e em todos os outros lugares, ó Pai. O Senhor tem me guiado, me conduzido, ó Pai. Que cada pessoa, Pai amado, hoje seja terra fértil, Pai, esteja pronto a receber, porque recebendo e praticando, a vitória é certa, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Boa noite, a paz a todos. Vamos para a nossa palavra. E vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 15. Vamos ler do versículo 1 ao 11. O título dessa mensagem: A vitória é certa. Se você olhar lá no YouTube ou no Face, depois você vai ver que tem um se lá, né? Até perguntei para a nossa professora aqui se estava correto. Ela falou assim: é porque eu quero colocar que há uma certa condição a ser seguida. Ou seja, a vitória é certa. Isso é certo, porque Cristo já morreu na cruz por nós. Somos mais do que vitoriosos, mas temos que praticar outras coisas as quais a Bíblia nos ensina. Amém? Então, aqui em Gênesis, eu vou relatar hoje sobre dois homens, né, de grande vitória no Antigo Testamento, que foram grandemente usados por Deus, né? Um deles sendo aqui Abraão, que é a questão da herança toda, e tudo que nós temos hoje, que somos como igreja, foi conquistado através da obediência, do sim, que ele disse sim a Deus e obedeceu. E a outra, mais à frente, eu vou falar um pouco sobre Salomão. Mas, aqui, vamos lá então, Gênesis capítulo 15, o versículo 1, nós vamos ler até o 11, amém? Então diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou com Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? Acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe
esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava ou os expulsava, né? E aqui começa um dos detalhes ricos, porque a Bíblia ela é tão detalhada, ela é tão rica, que quando nós lemos com atenção a palavra, quando nós damos atenção à leitura, sabe, pausada, com reflexão, se você não entende, volta de novo, se você não entende, procura um dicionário bíblico, algo parecido, e vai destrinchando, até que aquela revelação torne-se, até que essa palavra torne-se revelada em sua vida, em nossas vidas, e nos traga a libertação para coisas as quais precisamos e enfrentamos no dia a dia. Então vemos aqui um homem que recebe uma promessa de Deus, ele sai da parentela, do meio da parentela, né, para os que conhecem a história de Abraão, Abraão aqui, então ele era Abraão ainda, Deus ainda não havia trocado seu nome, ele sai, ele obedece a Deus, e ele recebe uma promessa a mais de Deus ali naquele momento. Então assim, vamos colocar, é o primeiro contato mais efetivo, né, algo assim mais fundado ali, Deus falando, olha, vai ser assim, assim, assim. Então, aqui aconteceu a primeira explicação. E quando Abraão recebeu toda essa informação, algo me chama muita atenção aqui nesse versículo, nesse texto que eu li, e de que depois que ele foi, procurou esses animaizinhos, trouxe todos eles, sabe, eu fiquei vendo Abraão fazendo isso lá, sabe, eu fiquei pensando em mim, né, fazendo esse tipo de situação, trazendo os bichinhos, preparando, cortando tudo, e é assim, às vezes a gente lê a Bíblia e pensa assim, é um bicho, mas quantos aqui já caçaram ou tiveram experiência em fazendas de matar um bichinho, cortar ele com faca? Você vê, são poucas pessoas, mas alguns tiveram, e é assim, eu tive essa primeira experiência no exército, né, que é aquela questão do coelho, da galinha lá, que a gente, né, quem serviu sabe do que eu estou falando, então assim, eu vi aquilo com uma certa dificuldade, mas é claro que naquela época não é igual hoje, o alimento não era industrializado, então havia em Abraão uma certa facilidade, né, em se tratar, em se matar, mas enfim, vemos que ele, com toda a organização, né, coloca os animaizinhos já mortos ali, né, tudo certinho, e eu fico vendo o zelo, né, nos passos de Abraão, a forma com que ele faz, e a parte que mais me chamou a atenção disso tudo aqui, é o final do versículo, a frase final do versículo 11, diz assim, então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, e aí o que ele fazia? Mas eles o enxotava, afastava, ele tocava aqueles bichos. Então, poderia ser, porque, veja que já havia alguns sacrifícios, e algumas pessoas faziam, mas, quando a Bíblia descreve, e a Bíblia coloca aqui, que esse detalhe foi feito, foi tido esse detalhe na hora desse sacrifício, isso quer dizer que aqui há uma mensagem essencial, há algo específico e que muitas vezes não estava sendo cumprido por parte de outras pessoas. Então veja que de repente alguns deles poderiam chegar lá, faziam o sacrifício, deixavam o bicho ali e então, né, daqui a pouco eu vou queimar, daqui a pouco vamos ver como é que vai ser, sabe, alguma forma de desleixo, algum tipo de sendo algo comum, aqui ó, daqui a pouco Deus recebe esse negócio, né, ou vou lá, vou queimar, sabe, mas não, Abraão, e outra,
quando Abraão recebe isso de Deus, é a segunda vez que Deus aparecia para ele. Então, se você ler lá toda a história, o contexto aqui é o seguinte: ele havia recebido essa informação do próprio Deus. Então Deus falou para ele fazer só isso, e que ele apareceria então. Mas pelo que dá a entender, isso aqui demorou muito. Porque se você continuar o versículo e lendo, diz que Abraão então ele dormiu. Então imagine vocês recebem algo de Deus, né? Deus vem e fala com vocês e tal, e você fica naquela situação. Ou se de repente alguns pensam, mas é coisa da minha cabeça. Imagina, eu já coloquei todos esses bichos aqui, matei tudo eles, olha, não veio nada. Mas Abraão não foi assim. E por isso que ele é o pai de todos, das multidões. Cristo veio através, né, dessa obediência de Abraão. O pai da fé, ele creu com todas as suas forças. Veja as forças de Abraão empenhadas em detalhes. Sabe, ele ali, ó, aqueles bichos já tudo, e ele sabe, não, ele ficou ali, ó, ele ficou de guarda, ele ficou de butuca, ele ficou próximo daqueles animais. Ele não poderia, de repente, chamava lá alguém, conversava, trocava, então, eu matei os bichos, deixei eles ali, ó, daqui a pouco, né, sabe, N coisas poderia, mas não. A Bíblia fez questão de relatar o cuidado com que ele, além de preparar tudo isso, o zelo do sacrifício dele em cuidar. Não, esses animais aqui, eles são a resposta, eles são o que Deus pediu para que eu fizesse. Sabe, ele via aquilo como assim, não, se isso aqui não acontecer, esse grandioso Deus eu não vou me comunicar com ele, não vai acontecer. Então ele via aquilo como essencial, e aquelas aves vinham. Imagine, se Deus falou, ele não poderia ter pensado assim, mas Deus falou, puxa vida, os urubus já estão vindo aqui atacando tudo, será que ele vai vir mesmo? Não poderia ter acontecido isso? Com certeza sim, com qualquer um de nós. Isso quer dizer que Abraão ficou lá por tempo. Ele não só cumpriu com o que Deus pediu, mas ainda assim, Deus, você quer ver só, é aquela questão de Jó, né? A Bíblia não relata que está escrito isso aqui, mas eu acredito que com certeza pode ter acontecido da mesma forma. O feioso lá do lado de Deus falando, aí, tá vendo? Ele matou todos os bichos, quer ver só que ele desiste? E Deus só quieto, esperando, porque ele sabia, ele conhecia o coração de Abraão. Ele falou, né? Você que vai ver o desobediente, né? O diaboso, você que vai ver daqui a pouco. E aí não, Abraão ali é persistente, esperando o Deus que falou cumprir aquilo, e aquelas aves vinham do céu, aqueles urubuzão, e ele sai fora, tocando aqueles bichos, cuidando, zelando, porque aquilo era algo de extrema importância. Veja que o cristianismo diz, e a palavra de Deus diz, ela não mente, foi o que eu disse no começo agora, somos mais do que vitoriosos, porque Cristo já morreu e já nos concedeu, está tudo à nossa disposição, mas muitos não estão vivendo dessa forma, muitos de nós não estão vivendo dessa forma, por mais que falem, né, e aí meu irmão, como é que você está hoje? É só vitória. E aí meu irmão, eu sou mais que vitorioso, mas você vai ver a vida do cidadão, a pessoa está passando, sabe, e a gente tem visto isso muito acontecer agora, porque é aquela coisa, né, na hora que as coisas apertam mesmo, que a gente vai ver quem realmente é o cristão verdadeiro, quem realmente está vivendo com a palavra. Então, se está muito difícil, não está dando certo, peraí, irmão, será que essa devida atenção e cuidado tem sido dado através do sacrifício vivo que nós hoje somos e representamos e devemos de executar a Deus? Porque nessa época os animaizinhos eram mortos, porque Cristo não havia morrido ainda na cruz. Mas hoje, de repente, para você foi um sacrifício vir aqui à igreja. Eu não sei qual que foi seu dia hoje. De repente para você está sendo um sacrifício. De repente para você tem sido um sacrifício, que eu espero que você tenha dito sim em tempo de oração, em tempo de Bíblia. Porque a nossa carne, ela não quer isso, ela não quer vir na igreja, ela quer tudo de bom, ela quer tudo que é fácil, que é prazeroso, que é comum, que é normal, mas somos mais vitoriosos, se é preciso, é necessário nos atentarmos a esses detalhes, que são cruciais, porque
De repente você está passando por algo hoje que não precisaria estar passando. De repente essa desgraça que está acontecendo na sua vida, porque cada um de nós aqui sabemos quem somos lá fora. Cada um de nós aqui sabemos, quando vamos pôr a cabeça no travesseiro, quem realmente somos e o que realmente temos feito. Cada um de nós aqui sabemos. Então, como sempre eu digo, eu não estou apontando o dedo, eu não estou, aquela coisa. Receba com mansidão, irmãos. É para nós, é para a igreja do Senhor. Todo o sacrifício já foi conquistado, obtido na cruz, mas eles têm que estar em nossa posse. Quando diz a palavra de Deus que nós reinamos em vida, reinaremos em vida, sabe? É isso. Não é para nós termos falta de nada. Não é possível. Não é possível que a sua desculpa seja: mas o vírus, mas o dólar, mas o boi, mas a plantação, mas o comércio fechou, mas a faculdade, não sei o que. Irmãos, a promessa veio para Abraão. Ele decidiu crer. Ele decidiu acreditar. Nós somos resultado disso tudo. Você com certeza já viu Deus cumprir muitas coisas em suas vidas, em sua vida. Você já viu isso acontecer por várias vezes. Mas de repente hoje você se encontra numa situação de amedrontamento, de temor, de falta, de angústia, de doença, de problema, quando na verdade detalhes, sabe, em expulsar essas aves, essa preguiça, vamos colocar que seja um urubu preguiça, o urubu falta de caráter, o urubu falta de falar a verdade, o urubu falta de ser realmente honesto com as pessoas. Esses são os urubus de hoje em dia que estão rodando, que estão chegando, e infelizmente muito cristão está deixando esses urubuzadas vir, tomar conta de todo aquele sacrifício, de tudo aquilo que você fez lá atrás, e você não tem alcançado a vitória, por algo simples, em dizer não quando a tentação bate a porta, em dizer não quando a facilidade, mas de coisas erradas bater a porta. Isso infelizmente não tem acontecido, e o meio evangélico tem sido envergonhado. A gente tem visto cada absurdo na internet, né, no YouTube, é cada absurdo em nome de Deus. Mas enfim, eu não quero falar dos outros, eu quero falar de nós. Eu quero falar para a nossa igreja. Eu quero falar dessa igreja que a todo momento palavras de vida, de revelação maravilhosas tem, sobre esse altar. E eu não pode ser, irmãos. E eu posso dizer hoje, o Pedro, ele não tem tido, não está conosco muitas vezes aqui na igreja, porque essa questão de fronteira fechada e tal, mas ele é um rapazinho que sempre estava na mídia, sempre muito presente, né? Então até, acho que é dia 10, é isso mesmo, vai ter uma live e tal, e ele me chamou para essa questão da live, e ele falou assim: pastor Elias, eu quero fazer uma live com você e tal, e aí na hora assim eu fiquei pensando, puxa, mas qual que será que é o tema, né? Aquela coisa de estudar e tal. Aí quando ele falou, assim, no momento eu quis até ficar eu fiquei assim meio amedrontado em, de repente, falar sobre essa verdade. Ele falou: eu quero falar sobre sua vida, pastor, porque eu vejo que tem sido um exemplo para a gente, eu vejo que, as coisas estão dando certo, o senhor prospera, a sua família e tal. E naquele momento eu pensei, peraí, o próprio Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E se essa verdade há em você, meu irmão, que ela seja externada, mas que essa seja a verdade do cristão, que essa seja a verdade da nossa igreja, que cada um dos que estão aqui são íntegros com essa palavra, cada um dos que estão aqui vivem essa palavra, ouvem e não são simplesmente ouvintes, mas são praticantes dessa palavra, que essa seja a verdade em nós. Detalhes, irmãos, detalhes têm roubado, as aves de rapina, têm roubado muita coisa boa da sua vida, porque você não tem se atentado a esses detalhes. Eu ainda coloquei aqui, se fosse mágico, mas não é. A mágica no reino de Deus chama-se obedecer. Se podemos dizer, né, que há uma mágica no reino de Deus,
Geralmente sempre fala, meu irmão, não é mágico não, você tem que ir, pá. Mas depois que você faz essas coisas, a mágica do reino de Deus, o sobrenatural, Ele intercede por nós. Mas há essa condição. A condição é se. A condição é se. Se ouvirdes atentamente a minha voz, comereis o melhor da terra. Mas se não ouvirdes e não me obedecerdes, serás morto na guerra. O versículo exato, eu sei que vai estar ali, acredito que em, lembra agora se era Isaías ou Jeremias. Enfim. Só se reina em vida sendo praticante da palavra. Salomão, irmãos, também foi um exemplo disso, certo momento da vida. O final, aquela questão ficou um pouco dúbio ali, né? Se realmente o que aconteceu. Mas assim, nos versículos finais você ouve que as muitas mulheres que ele tinha acabaram corrompendo, né? Essas mulheres acabaram sendo tipo as aves de rapina na vida dele. Então elas acabaram que por destruindo isso na vida dele. Mas Salomão, logo que ele recebe, assim como Abrão, quando ele recebeu essa palavra, quando ele ouviu isso de Deus, que ele decidiu acreditar, lá em 1 Reis, diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 3, o versículo 15, é uma outra forma de detalhe e atenção, que a Bíblia mais uma vez relata para nós. Isso é para nos atentarmos. Então lá em 1 Reis, o capítulo 3, o versículo 15 diz o seguinte: quando acordou, então só para eu te refrescar um pouquinho a memória aqui, Davi havia acabado de morrer, né? O pai dele, e ele recebeu essa grandiosa incumbência de manter o reino, que até então Davi foi o cara, né? Todo mundo fala, se você, até o pessoal quando vai para Israel, né, fala que lá é o nome do rei Davi, está em todo lugar, hospital rei Davi, faculdade rei Davi, em vários lugares, porque para o judeu, Davi, né, e a própria palavra de Deus fala que ele foi o segundo o coração de Deus. Mas em termos de riqueza, dinheiro, aqui nessa terra, Salomão foi o cara, o mais rico, o cara mais abonado de todos. Inclusive, não houve e não haverá homem tão sábio e rico como Salomão foi. Então está assim, quando ele acordou do sonho, que ele fez aquele pedido para Deus, né? Fez o pedido não, Deus apareceu para ele e perguntou o que ele queria. Então ele falou, ele pediu sabedoria. Então no 15, quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimadas. Depois deu uma festa para todas as pessoas. Irmãos, mais uma vez aqui, quando fala que ele deu ofertas e sacrifícios, a Bíblia fala que eram bois. E você acha que realmente Salomão pegou aqui um boizinho meio magro, meio minchado? Irmãos, quando está falando aqui sacrifícios, foram muitos animais. Foram muitos animais que foram sacrificados ali naquele momento. Agora, eu sempre asso uma carne. Eu gosto de assar uma carninha todo final de semana, assim, né? Domingo ali. Na verdade, quando eu tenho tempo, eu peguei isso meio como que um hobby. Eu me descobri que eu gosto de fazer isso e algumas pessoas que comem falam que eu tenho feito muito bem. Mas assim, enfim, hoje a gente não joga a carne no fogo e deixa ela queimar por completo. Mas às vezes, você que assa carne vai saber o que eu estou falando também. Às vezes a gente cai um pedacinho, quando faz na grelha, cai um pedacinho no fogo, ou aquela gordura própria em si que cai. E vocês já prestaram atenção o tempo que leva
para aquela gordura sumir, ou ela queimar, ou para aquela carne, mesmo quando ela cai na brasa vermelha, vocês já se atentaram, vocês perceberam o tempo que leva? Vamos falar um pedacinho assim, né? Pedacinho assim, ó. Olha, eu já pude perceber assim que chegou mais de 40 minutos. Que eu, sabe, até tudo aquilo, por incrível que pareça. Parece que não, parece que... Não, mas não é assim. Fica ali, aquele vai, sabe, aquele negócio fica lá e... Na brasa. Leva muito tempo. Agora imaginem vocês um boi inteiro. Imagina um boi inteiro. Imagina depois desse boi mais um, mais outro, uma ovelha, um carneiro, animais. Então, o que a Bíblia coloca aqui? O que está escrito aqui? Em 1 Reis 3,15. E sacrifícios que foram completamente queimados. Ou seja, quando fala completamente queimados, ele ficou ali, ó. Sabe? Ele ficou ali. Ou seja, ele compreendeu. Ele falou, peraí, esse Deus é o Deus do meu pai. Olha só, ele cumpriu e agora sou eu que estou aqui. Ele me tornou o camarada mais inteligente e eu serei o mais rico de todos. Não, é para Deus. Sabe quando pega aquilo e acredita? Então ele ficou ali, ó. Ficou ali, aqueles bichos sendo queimados e ele ali. Eu acredito que de repente, eu vou colocar aqui, que ele não ia ter feito isso aqui, tipo assim, então depois do almoço a gente vai lá, né? Vamos começar a queimar esses bichos. A gente faz os negócios aqui, depois irmãos, não. Eu acredito que aqui, ó, o negócio foi de madrugada. Levantou, separou aqueles, sabe? Aqueles animais, os melhores, os bichos mais cevados, as coisas mais bonitas. E aí ele foi, sabe, certo? O holocausto começou lá, de repente, ali por 5 horas da manhã, né? Vamos colocar, a Bíblia não relata. E foi, irmãos, e foi. A manhã toda, a tarde toda, e eu acredito que a noite toda, e olha, acredito que se cumpriu um dia, de repente, porque para queimar tudo isso de bicho. Agora, o detalhe, ele não soltou lá os boi, põe todos os boi aí, recebe aí meu pai, ei, vamos lá pescar, vamos fazer um negócio aí, vai queimando os boi, Deus recebeu. Não, irmãos, a Bíblia não fala que foi assim, e a Bíblia também não fala que foi assim com Abrão. Diz que os dois, quando haviam acabado de receber a promessa, eles se agarraram nela e disseram, eita, esse é o Deus, é agora que vai acontecer. Eu sou mais que vitorioso, eu sou mais que vencedor, eu tomo posse de tudo que esse Deus me prometeu, mas se eu não cumprir com a minha parte, tudo isso que esse meu Deus falou, não vai acontecer, e eu não serei negligente, eu não serei irresponsável, eu não faltarei com meu Deus, porque eu quero essas promessas. Então quando nós falamos, tome posse da promessa, meu irmão, quando você ouve, tome posse da promessa, é tome posse disso, é tome posse em dizer não para o pecado, é tome posse em dizer não para a mentira, não para a inveja, não para a falcatrua, não para, sabe, irmãos, tomar posse das promessas. Ser vitorioso em vida é ser praticante da palavra. Praticantes e não somente ouvintes. Igreja, isso tem falado, isso sempre tem sido falado, sabe, por cultos. O pastor Lodônio, por muitas vezes, eu quero te inspirar. Quando o pastor Lodônio fala, eu quero te inspirar. Quando alguns ministros vêm aqui, eu quero te inspirar. É isso, meu irmão. A inspiração está em dizermos não para a nossa carne, não para as nossas vontades. Somos mais que vitoriosos, somos mais que vencedores por alguém que se sacrificou e disse não para a carne dele, não para a vontade dele, que foi Cristo Jesus. Se o Filho de Deus fez isso, se o Filho de Deus foi condicional, né? Porque Deus, o Pai falou, filho, você vai ter que ir lá, vai ter que fazer isso, porque eu vou salvar toda aquela humanidade através de você, beleza? Aí eu penso assim, não, pai, tudo bem, eu vou lá. Mas você acha que quando ele já não sabia que ele ia ter que passar? Claro que a gente vê a oração dele ainda dizendo, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Imagina o tamanho da coisa terrível, irmãos. Não tem nem como imaginar. Se o próprio Filho de Deus estava pedindo para que se passasse o cálice deles, irmão, a opressão, a demoniazada ali, ó, as aves de rapina, estava tudo ali, olha, mas estava, olha,
Tava o trem, tava o fervo do inferno ali, tava tudo ali, sabe? Porque possivelmente o inimigo de nossas almas, Satanás, percebeu que havia algo de grande que poderia acontecer ali. Então ele falou: eu vou lá arrebentar com esse cara, é agora. Algo de grande iria acontecer na vida de Abrão. Aconteceu, porque ele se atentou a esses detalhes. Algo de grande iria acontecer na vida de Salomão. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, igreja, porque ele se atentou aos detalhes. Algo de grande tem para acontecer nas nossas vidas, mas há detalhes. A vitória é nossa, mas se, igreja, sabe, é algo assim, é o não para a carne, e ela começa de manhã, esse se. Eu tinha um costume, eu até comentei sobre isso, eu já falei outro culto aqui, o pastor Lodone, eu tinha um costume de, assim, e hoje o que acontece? Eu acredito que isso acontece com muitos, então vai minha dica. Hoje nós temos os smartphones, né? Então meu dicionário, minha Bíblia, tudo. Eu não gosto de papel, eu sou da tecnologia, sabe? Eu gosto mesmo. Desde criança, minha mãe está ali no fundo, ela sabe, eu pegava uns pedacinhos de pau e eu fazia uns números que eu falava que era meu telefone celular, não falava telefone celular, mas eu falava que era meu telefone. Eu carregava aquele, eu tinha minha nave espacial, eu fazia tudo de zinco com ferro, sabe? Colocava uns volantes. Então eu sou da tecnologia. E era algo que eu sempre pensava em ter. Mas aí eu tinha esse costume de ler a Bíblia ou fazer outras coisas. E, né, eu sempre, a questão de Mateus 6,33, mas buscar primeiramente, eu até fazia isso, eu buscava primeiramente. Então eu começava amanhã, e quando eu estava lendo a Bíblia, eu estava aqui, aí chega a mensagem: fulano de tal ligou, não sei o quê. Se você puder, passe aqui na empresa, não sei o quê. Servidor não sei de onde com problema. Elias, então, sabe o que eu queria te falar? E aí, ao mesmo tempo que eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo as mensagens que chegavam no WhatsApp, no Instagram, ou qualquer outra coisa. E por muitas vezes, eu parava a leitura bíblica para dar atenção para uma infelicidade de uma mensagem que muitas vezes era uma reclamação de alguma coisa que eu tinha que reparar. Não é que seja ruim eu reparar, mas veja, irmãos, não é uma ave de rapina isso. Está te roubando a sua atenção. Algo de precioso, algo de superior, algo de melhor. Uma libertação muito grande está ali na leitura da palavra de Deus. Ele vai falar com você. Você está para receber o servidor lá do hotel tal. Então, tá, beleza. Daqui a pouco eu estou fazendo um negócio aqui. A hora que eu terminar, eu vou. Quem me conhece sabe que eu gosto de mandar mensagem de voz, né? Eu não gosto de escrever muito também. Então, aí peraí, meu Deus. Vamos continuar lendo aqui. Então, tal. Mas será que meu coração estava voltado naquele momento? Será que havia uma qualidade? É necessário que haja uma qualidade no seu tempo de adoração. É uma necessidade que haja uma qualidade no nosso tempo de adoração, de busca. Porque a vitória é nossa. Mas se houver essa qualidade, meus irmãos, aí, meu irmão, aí é para jogar as cadeiras para cima, como diz, é para você estar gritando, porque a vitória é. E se essa vitória não está acontecendo e você está fazendo tudo isso, não, peraí. Procura que tem uma ave de rapina, tem raposinha, tem alguma coisa errada, irmão, não pode. Porque a palavra de Deus me garante, está aqui escrito, que tudo que eu fizer, se eu colocar meu coração naquilo, na obra de Deus, realmente, se eu investir o meu tempo com qualidade, buscando, adorando, louvando, lendo, já aconteceu. O resto é um detalhe. Sabe, se quando vier as mensaginhas ali, aí o que eu fiz? Vou terminar isso aqui para eu concluir o raciocínio. O que eu fiz? Todas as vezes pela manhã, eu até acordo com o celular, negócio lá, né? Mas eu já, modo avião. Coloco em modo avião e vou para um lugar fechado ali, no banheiro, num outro quartinho que tem do lado, e fico ali, lendo. E quando eu não entendo, sabe, tempo de qualidade. Aí eu comecei, porque assim, o que acontece? Aí vem um outro urubu e começa a te bater assim,
mas você já não acha que aquele pessoal lá está tudo esperando que você responde eles lá, sabe? No começo, eu comecei ali, ó, vou colocar 10 minutos. Aí depois eu falei, não, a vergonha, 10 minutos. Fui para meia hora. E hoje já separo uma. Tem que ser. É 1 horinha. É no mínimo 40 minutos, mas no mínimo, tem que ser. Então você tem que levantar, se você trabalha 7 horas, irmão, tem que levantar mais cedo. Tem que levantar, mas tem que fazer isso. Isso é necessário. A vitória é nossa, mas há essa condição. Enquanto estivermos nessa terra, essa carne aqui tem que ser renovada todos os dias. E ela só vai ser renovada através da palavra de Deus. Porque aí fora todo mundo sabe que é só desgraça. Só fala desgraça. E como que o cristão vai ter alguma coisa boa para passar para alguém, se quando está lendo a Bíblia, está lendo ao mesmo tempo, está xingando o cachorro, está não sei o que, e está lendo a Bíblia e está ouvindo a musiquinha? Não, irmãos. O nosso tempo, ele necessita ser exclusivo de Deus. Quando nós vamos orar, a palavra de Deus ainda é quando você entrar no seu quarto em secreto, orando a seu Pai. Você já falou de secreto, está falando que vocês dois vão ter uma comunhão. É entre você e eles. É um tempo de qualidade, irmãos. É isso que é necessário que haja em nós. Eu só quero concluir isso aqui com um exemplo. E depois eu vou ler um versículo que é do João Pedro, meu filho. Então, o João Pedro, como toda criança, né? Está estudando em casa, está lá em casa fazendo essas coisinhas e tal. E a mamãe Rita, que sempre está lá com ele, né? À tarde, fica à tarde. Então, geralmente eu tinha que chamar a atenção. Então eu estava na rua, eu tinha que, amor, João não quer isso, ele está difícil estudar, não está prestando atenção. Aí um dia, eu peguei, falei, peraí. E graças a Deus, João Pedro, ele é obediente, irmãos. Ele é. E ele é muito bom na escola também, diferente do pai dele. Ele é muito bom na escola, graças a Deus. E aí, diferente de como o pai dele foi na escola, né, irmão? Se eu estudasse hoje eu ia ser uma benção. Aí eu cheguei nele no final de tarde e falei, e aí ele pá, correndo, e a Rita já estava irritada, porque o pessoal sabe, né, lidar com criança e tal, e você ainda tem que fazer algumas outras coisas, e a criança não deixa, e ele, então tá. Aí ele pulando, falei, filho, vem cá. Aí ele veio pulando, falei, não, negócio sério, senta no sofá que eu vou falar com você. Aí eu sentei aqui e ele sentou ali, e aí eu falei, filho, o negócio é o seguinte, você sabe que é preciso você fazer a tarefa, porque é necessário. Não vai adiantar você enrolar, não vai adiantar você fazer, a tarefa sempre vai ficar lá. Ó, você está cheio de tarefa atrasada. E assim, você tem percebido como tem sido ruim? Todas as vezes à noite você chega, eu tenho que ir lá, daí concluir algumas tarefas porque você não fez. Você está vendo como que isso é ruim? Ele, eu estou, papai. Tá, tudo bem, você não gosta de repente de fazer a tarefa. Ele falou, não, eu até gosto de estudar, papai, mas a tarefa é chata. Falei, tá, mas ela tem que ser feita. Então, tudo que a gente tem que fazer, o que tem que ser feito, tem que ser resolvido. Então vamos fazer assim, o seu horário vai ser de 1 hora de manhã, eu falei assim, ó, da 1 hora de manhã, você acordou, você pode assistir o desenho, você pode jogar o videogame, fazer o que você quiser, mas 1 hora da tarde, às 5h20 da tarde, você vai estudar e vai fazer suas tarefas. E depois que você terminar, quando eu chegar em casa, a gente vai ficar numa boa, a gente, entendeu? Você vai estar. Aí ele, tá bom, papai, eu vou fazer isso. E no outro dia, a Rita me liga, amor, que bênção. Meu Deus, João Pedro tá, olha. Mas por que ele cumpriu com o que eu falei com ele? Porque ele sabia que havia um prêmio, irmãos. Ele sabia que quando o pai chegasse, ele ia poder ficar numa boa, a gente ia jogar videogame, a gente ia brincar, a gente ia fazer outras coisas. Mas primeiro ele se sacrificou ali naquele instante. Uma criança de 7 anos se atentou ao sacrifício. E ele está sendo assim. Desde então, todas as vezes, hoje ainda quando eu cheguei, ele falou, papai, é só um detalhe. Era 5h40, eu olhei no relógio, é só um detalhe aqui que não deu, mas já estou terminando, aí eu já estou liberado. Falei, não filho, eu sei. Percebam, irmãos, é certo que se nos sacrificarmos para um Deus maravilhoso, a qual deu o seu único filho para nos salvar, é certo que a vitória é nossa, irmãos, é certo que a vitória é nossa, igreja. Mas se há esse se, atente-se hoje, vamos colocar em pé, atente-se hoje
para o que de repente você sabe que você tem vacilado. Em Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Isso quer dizer, irmão, sacrifício, não de bichinho, não de animalzinho, não, mas sacrifício da nossa carne. Essa carne todo dia ela tem que ser colocada no lugar dela, que é debaixo da oração, é debaixo, sabe, realmente da busca no Senhor. Ela tem que ser colocada debaixo disso. A vontade sua não deve estar acima do que o Espírito Santo fala a você, não deve estar acima do que Deus quer para nós, porque se isso estiver acontecendo, quem está vencendo são as aves de rapina, são os demônios, trocando em miúdos, com certeza, são esse tipo, e aí as coisas não irão acontecer. Então nessa noite, depois dessa palavra, eu quero que você feche seus olhos, que você reflita, como você tem tomado, como você tem lidado com atitudes, como você tem entregue, qual tem sido esse tempo, se ele tem sido de qualidade realmente, se você realmente tem buscado esse a Deus, dessa forma a qual nós como igreja devemos fazer. E se não estiver sendo assim, meu irmão, peça perdão, e a partir de hoje, nova vida, amém? Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço porque cura, libertação, ó Pai, tem chegado agora nesse momento aos lares, ó Pai, a nossa igreja, ó Pai, em muitos lugares, ó Pai amado, porque a sua palavra realmente tornou-se fértil nesse coração, ó Pai. Barreiras destruídas, ó Pai, muralhas que o inimigo tinha construído, ó Pai, cegando o entendimento dessa pessoa, não fazendo com que ela percebesse os erros e os pecados e as faltas que ela tem cometido, e tratando isso como comum. Mas hoje, em nome de Jesus, essa pessoa diz não a Satanás, a essas aves de rapina, a isso tudo que tem destruído essa comunhão, ó Pai amado, maravilhosa, esse sacrifício, meu Jesus, que o Senhor conquistou para nós, nos entregando o céu, para que nós pudéssemos reinar em vida. E hoje, em nome de Jesus, ó Pai, se havia falta, agora em nome de Jesus não há mais. Se havia derrota, agora em nome de Jesus não há mais. Se havia destruição, agora em nome de Jesus não há mais. Porque o Senhor realmente, ó Pai amado, recebe esses sacrifícios dessas pessoas hoje, Pai. Esse entendimento renovado da sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.